O sol nascente pintava os casarões históricos de São Luís com tons dourados, enquanto Augusto Taveira caminhava pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico. Seus passos ecoavam pelo calçamento antigo, enquanto ele admirava a arquitetura secular que tanto amava. Com 32 anos, Augusto havia se tornado um dos marceneiros restauradores mais respeitados da região, mesmo que seu nome não figurasse entre os mais conhecidos da cidade. Naquela manhã de março, o ar úmido característico da capital maranhense já anunciava que a temporada de chuvas seria mais intensa que o normal. Augusto ajustou a alça da bolsa de ferramentas em seu ombro enquanto subia a ladeira da Rua do Sol, em direção ao seu atual projeto: a restauração do mobiliário de um dos mais importantes casarões do século XIX. Enquanto trabalhava meticulosamente em uma antiga cômoda de jacarandá, seus pensamentos vagavam para o dia em que sua vida mudou completamente. Há 2 anos, durante outro projeto de restauração, ele conheceu Sara Mendonça, uma jovem historiadora que catalogava peças antigas para o Museu de Artes Visuais do Maranhão. O encontro casual se transformou no mais belo romance que São Luís testemunhara nos últimos tempos. Sara tinha os olhos cor de mel e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Sua paixão pela história e pela preservação do patrimônio cultural maranhense rivalizava apenas com o amor que sentia por Augusto. Em poucos meses, estavam casados, vivendo em uma charmosa casa no bairro do Desterro, cercados pelo clima romântico do centro histórico. Agora, enquanto suas mãos habilidosas restauravam cada detalhe da antiga cômoda, Augusto sorria ao pensar na notícia que Sara havia lhe dado na noite anterior. Em 7 meses, seriam 3 em sua família. A gestação, ainda no início, era mantida em segredo, compartilhada apenas entre o casal que já sonhava com o futuro. O trabalho de Augusto para a empresa de restauração Bezerra em Associados não era apenas sua fonte de sustento, mas sua verdadeira vocação. Cada peça que passava por suas mãos carregava histórias de gerações, e ele sentia-se honrado em poder preservá-las para o futuro. No entanto, seu chefe, Cláudio Bezerra, não compartilhava do mesmo respeito pelo patrimônio histórico. Bezerra era conhecido por priorizar prazos e lucros acima da qualidade do trabalho. Seus métodos controversos de gestão eram comentados nos círculos de restauradores, mas sua influência na cidade garantia que as críticas nunca passassem de sussurros. Augusto frequentemente se via em conflito com as decisões do patrão, especialmente quando estas comprometiam a integridade das restaurações. O céu de São Luís começou a escurecer prematuramente naquela tarde, algo incomum mesmo para a época de chuvas. Augusto consultou seu celular, preocupado com as notificações de alerta meteorológico que começavam a se acumular. A previsão indicava uma das piores tempestades dos últimos 50 anos, com riscos de alagamentos e deslizamentos em várias áreas da cidade. Seu instinto dizia para voltar para casa, para Sara, mas Cláudio Bezerra havia sido enfático naquela manhã. A restauração do casarão precisava ser finalizada até o final da semana, sem exceções. O prazo, obviamente impossível de ser cumprido com a qualidade necessária, era mais uma das imposições arbitrárias do empresário. Enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, batendo nas janelas centenárias do casarão, Augusto sentia uma inquietação crescente. Sara havia mencionado que precisaria visitar alguns casarões na área mais baixa do centro histórico naquele dia para seu trabalho no museu. A região era conhecida por sofrer com alagamentos durante as fortes chuvas. O som do seu celular cortou o silêncio do ambiente. Era uma mensagem de Sara. Amor, a chuva está piorando e alguns pontos da Praia Grande já estão alagados. Vou tentar voltar para casa agora. Te amo. A mensagem fez seu coração apertar. Imediatamente, começou a guardar suas ferramentas, decidido a ir ao encontro da esposa. O barulho da chuva intensificava-se a cada minuto, transformando as ruas históricas de São Luís em verdadeiros rios. Augusto estava prestes a sair, quando Cláudio Bezerra irrompeu pela porta do casarão. Seu terno italiano encharcado e o rosto contorcido em uma expressão de irritação.
Onde você pensa que vai, Taveira? A voz de Bezerra ecoou pelo salão parcialmente restaurado. Temos um prazo a cumprir, e essa chuva pode danificar todo o trabalho que já foi feito. Preciso que você proteja todas as peças antes de ir embora. Augusto sentiu o sangue ferver nas veias. Senhor, Bezerra, minha esposa, está na região da Praia Grande, que já está alagando. Preciso ir buscá-la. Sua voz tentava manter a calma, mas a preocupação era evidente. Sua esposa é uma mulher crescida, Taveira. Tenho certeza que ela pode se virar sozinha. Bezerra caminhou até a janela, observando a tempestade que se intensificava. Além do mais, você sabe que essa restauração é crucial para a empresa. O governador virá inaugurar o espaço na próxima semana. A menção ao governador explicava a pressa descabida de Bezerra. Era mais um de seus projetos superfaturados, onde a aparência importava mais que a qualidade real do trabalho. Augusto sabia que deveria ter denunciado essas práticas há muito tempo, mas o medo de perder o emprego, especialmente agora com um filho a caminho, sempre o fizera hesitar. Senhor Bezerra, posso voltar assim que deixar Sara em segurança. Não vou abandonar o trabalho, só preciso ter certeza que minha família está bem. Augusto já estava com a mão na maçaneta quando sentiu o peso da mão de Bezerra em seu ombro. Se você sair por essa porta agora, Taveira, não precisa voltar mais. Está tudo documentado em seu contrato. Abandono do local de trabalho em situação de risco ao patrimônio é causa para demissão por justa causa. A ameaça pairou no ar como um trovão distante. Augusto conhecia bem o contrato que assinara, repleto de cláusulas abusivas que Bezerra não hesitaria em usar contra ele. Também sabia que encontrar outro emprego em sua área, especialmente com uma demissão por justa causa no currículo, seria praticamente impossível em São Luís. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade enquanto Augusto protegia as peças restauradas com lonas e materiais impermeáveis. Suas mãos trabalhavam automaticamente, mas sua mente estava com Sara. Tentou ligar várias vezes, mas as ligações não completavam, provavelmente devido à tempestade que só piorava. Quando finalmente conseguiu sair do casarão, quase 2 horas haviam se passado. As ruas do centro histórico estavam irreconhecíveis, transformadas em torrentes de água que desciam em direção à área mais baixa da cidade. Augusto correu como nunca, ignorando a chuva que o encharcava até os ossos. Ao chegar à região da Praia Grande, seu coração quase parou. O nível da água havia subido drasticamente, e várias pessoas eram retiradas dos prédios históricos por equipes de resgate. Um grupo de bombeiros coordenava as operações, e Augusto correu até eles, perguntando por Sara. Senhor, não podemos informar sobre pessoas específicas neste momento. Temos várias equipes trabalhando em diferentes pontos. Por favor, dirija-se ao posto de atendimento que montamos na Praça Dom Pedro II. As horas seguintes foram um borrão de desespero e angústia. Augusto percorreu hospitais, postos de atendimento e abrigos temporários. Ligou para amigos, família, colegas de trabalho de Sara. Ninguém tinha notícias dela. A noite caiu sobre São Luís, mas a chuva não dava trégua, como se o próprio céu compartilhasse de sua aflição. Foi apenas na madrugada, quando a tempestade finalmente começou a diminuir, que Augusto recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Sara havia sido encontrada em um dos casarões históricos da Praia Grande, onde ficara presa durante horas devido à rápida subida das águas. Apesar dos esforços das equipes de resgate e da equipe médica, não conseguiram salvá-la. Os meses seguintes à tragédia transformaram Augusto Taveira em uma sombra do homem que costumava ser. O centro histórico de São Luís, antes seu lugar favorito, agora parecia um labirinto de memórias dolorosas. Cada esquina, cada casarão colonial, guardava lembranças de momentos com Sara que ele não conseguia mais suportar. A perda do emprego veio logo em seguida. Cláudio Bezerra, longe de demonstrar qualquer compaixão, usou a ausência prolongada de Augusto como justificativa para sua demissão por justa causa. Os advogados da Bezerra em Associados foram implacáveis, deixando Augusto sem qualquer direito trabalhista ou indenização. Sem renda e consumido pela dor, Augusto logo não pôde mais manter o aluguel da casa no desterro. As economias que ele e Sara haviam guardado para o bebê
se esgotaram rapidamente com as despesas médicas e os arranjos funerários. Um a um, os móveis foram vendidos, cada peça levando consigo um pedaço das memórias que ele tentava desesperadamente preservar. O único objeto que Augusto se recusou a vender foi um medalhão de prata que havia restaurado e dado a Sara no dia do casamento. Dentro dele, uma pequena fotografia do casal sorria eternamente, congelada em um momento de felicidade que parecia cada vez mais distante. O medalhão se tornou seu único elo tangível com o passado que perdera. As ruas do centro histórico de São Luís, com seus azulejos portugueses e varandas de ferro trabalhado, tornaram-se seu novo lar. Augusto vagava entre os casarões seculares, ocasionalmente encontrando abrigo nas marquises durante as chuvas, ou dormindo em albergues quando o frio da madrugada se tornava insuportável. Sua expertise em restauração, antes tão valorizada, agora não passava de uma lembrança amarga. Ocasionalmente, alguns comerciantes locais ofereciam pequenos trabalhos de marcenaria, mais por pena do que por necessidade real. Augusto aceitava esses trabalhos mecanicamente, usando o pouco dinheiro que ganhava para sua subsistência básica. A fé, que antes havia sido um pilar em sua vida, agora parecia uma piada cruel. As inúmeras igrejas barrocas de São Luís, que tanto havia admirado por sua arquitetura e história, agora pareciam zombar de suas orações não respondidas. Mesmo assim, em suas noites mais escuras, Augusto se pegava sussurrando preces automáticas, mais por hábito do que por convicção. Os moradores mais antigos do centro histórico, que o conheciam dos tempos de restaurador, observavam sua decadência com uma mistura de pena e desconforto. Alguns tentaram ajudar no início, oferecendo refeições ou roupas limpas, mas Augusto gradualmente se afastou de qualquer contato humano. A solidão se tornou sua única companheira constante. Nas noites mais silenciosas, quando o vento soprava entre os casarões coloniais, trazendo o cheiro do mar, Augusto se permitia lembrar. Lembrava do sorriso de Sara, de seus olhos cor-de-mel brilhando enquanto discutia a história por trás de cada peça que ele restaurava. Lembrava dos sonhos que haviam construído juntos, dos planos para o futuro que nunca chegaria. O tempo, que dizem ser o maior remédio para todas as dores, parecia ter estagnado em São Luís. Os dias se arrastavam, idênticos em sua monotonia cinzenta. Augusto observava turistas fotografando os casarões históricos, guias turísticos narrando a rica história da cidade, a vida continuando seu curso inexorável, enquanto ele permanecia preso em seu próprio purgatório particular. Foi durante um desses dias aparentemente iguais a todos os outros que algo mudou. Augusto estava sentado nos degraus da Catedral da Sé, seu posto habitual nas manhãs, quando observou uma senhora idosa lutando com várias sacolas de compras. Seu primeiro instinto foi desviar o olhar. Havia aprendido que a indiferença era mais fácil de suportar que a compaixão alheia. Mas algo naquela cena o fez lembrar de sua própria mãe, também chamada Marina, que havia partido anos antes. Sem pensar muito, levantou-se de seu lugar e caminhou em direção à senhora. "Permite que eu ajude com essas sacolas?" Sua voz saiu rouca, desacostumada ao uso. A senhora, que mais tarde ele descobriria ser Dona Marina, olhou-o com uma mistura de surpresa e gratidão, sem o medo ou a desconfiança que ele já havia se acostumado a receber. Dona Marina Bezerra era uma daquelas figuras que pareciam carregar a própria história de São Luís em seus gestos. Aos 75 anos, mantinha uma postura elegante e um olhar acolhedor que contrastava drasticamente com a dureza que Augusto havia conhecido em seu sobrinho, Cláudio. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas de paralelepípedos, ela conversava com uma naturalidade que fazia Augusto quase esquecer sua atual condição. "O senhor tem mãos de artista", ela comentou, observando como ele organizava cuidadosamente as sacolas para não danificar as compras. Dá para ver pelo jeito que segura as coisas, como se cada objeto merecesse um cuidado especial. Augusto sentiu um nó na garganta. Há quanto tempo alguém não reconhecia nele algo além da figura do morador de rua? "Eu era restaurador",
respondeu simplesmente, surpreso com sua própria vontade de compartilhar algo de seu passado. O caminho até a casa de Dona Marina revelou-se mais longo do que Augusto imaginara inicialmente. Ela morava em um dos casarões mais bem preservados da Rua Grande, uma construção do século XIX que mantinha suas características originais quase intactas. Durante todo o percurso, ela falou sobre a cidade, sobre como São Luís estava mudando, sobre a importância de preservar não apenas os prédios, mas as histórias que eles guardavam. "Sabe, meu filho", ela disse, enquanto subiam os degraus de sua varanda, "cada uma dessas construções tem uma alma. É por isso que fico tão triste quando vejo como algumas pessoas tratam nosso patrimônio histórico hoje em dia. Só pensam em lucro rápido, em prazos apertados, em fazer tudo pela metade." A ironia de suas palavras não escapou a Augusto. Seu sobrinho, Cláudio Bezerra, era exatamente o tipo de pessoa que ela criticava, embora ele suspeitasse que ela não soubesse da extensão das práticas questionáveis de seu parente. Ao chegarem à porta, Dona Marina insistiu em oferecer-lhe um café como agradecimento. Augusto hesitou. Fazia tanto tempo que não entrava em uma casa de família, que não se sentava à mesa como uma pessoa normal. Mas havia algo no jeito da senhora que não permitia recusas. A cozinha do casarão era um ambiente acolhedor, com azulejos portugueses originais nas paredes e uma antiga mesa de jacarandá que imediatamente chamou a atenção de Augusto. Seus dedos coçaram com a vontade de examinar o trabalho de marchetaria que enfeitava os cantos do móvel. "Foi meu avô quem trouxe essa mesa de Portugal", Dona Marina comentou, notando seu interesse. "Está na família há gerações, mas ultimamente tenho notado que algumas partes estão se soltando. O senhor, sendo restaurador, deve perceber melhor que eu os sinais do tempo nela." Enquanto tomavam café, servido em delicadas xícaras de porcelana que lembravam a Augusto das peças que costumava restaurar, ele se permitiu relaxar um pouco. Dona Marina tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem à vontade, de transformar estranhos em amigos. Foi durante essa conversa que aconteceu. Ao se inclinar para examinar melhor um detalhe da mesa que Dona Marina havia mencionado, o medalhão de Sara escorregou de seu pescoço, caindo silenciosamente dentro da bolsa de compras que estava no chão, sem que nenhum dos dois percebesse. A tarde avançou mais rápido do que Augusto esperava. Quando finalmente se despediu, sentia-se estranhamente mais leve, como se o simples ato de conversar com alguém que o tratava com dignidade tivesse devolvido um pequeno pedaço de sua humanidade. Apenas mais tarde, já de volta às ruas, Augusto notou a ausência do medalhão. O pânico que sentiu foi instantâneo e avassalador. Refez mentalmente cada passo do dia, tentando lembrar onde poderia tê-lo perdido. A ideia de perder sua última conexão tangível com Sara era insuportável. Naquela mesma noite, em sua casa, Dona Marina encontrou o medalhão ao esvaziar as sacolas de compras. Ao abri-lo e ver a fotografia do casal sorridente, seu coração apertou. O homem da foto, visivelmente mais jovem e bem cuidado, era sem dúvida o mesmo que a havia ajudado naquela tarde. Mas havia algo mais naquela imagem que a perturbou. A mulher ao lado dele lhe era estranhamente familiar, embora não conseguisse precisar de onde. Durante toda a noite, Dona Marina não conseguiu tirar da cabeça a fotografia do medalhão. Havia algo na jovem do retrato que mexia com suas memórias, como uma música meio esquecida que teimava em não se revelar por completo. Foi apenas na manhã seguinte, enquanto organizava alguns documentos antigos, que a revelação a atingiu como um raio. Em uma pasta amarelada pelo tempo, encontrou um recorte de jornal local que noticiava a tragédia durante as enchentes do ano anterior. A foto que acompanhava a matéria mostrava uma jovem historiadora, Sara Mendonça Taveira, que trabalhava no Museu de Artes Visuais do Maranhão. Era a mesma mulher do medalhão. As mãos de Dona Marina tremeram ao ler a matéria completa. A história da jovem que não resistiu após ficar presa em um casarão histórico durante as enchentes tinha comovido a cidade na época. Mas havia mais. O marido da vítima era um restaurador que trabalhava para a empresa de seu sobrinho, Cláudio Bezerra. "Meu Deus do céu!" murmurou Dona Marina, conectando os pontos. O homem que a ajudara no dia anterior, agora vivendo nas ruas, era o viúvo de Sara,
e seu próprio sobrinho estava, de alguma forma, envolvido nessa história. Enquanto isso, nas ruas do centro histórico, Augusto continuava sua busca desesperada pelo medalhão. Havia retornado à Catedral da Sé, refazendo cada passo do dia anterior. O pensamento de ter perdido sua última lembrança física de Sara o consumia por dentro. Foi quando avistou Dona Marina caminhando em sua direção. Ela segurava algo em suas mãos e tinha uma expressão séria no rosto que o fez parar onde estava. Augusto Taveira, ela chamou, sua voz carregada de emoção. O uso de seu nome completo o pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém o chamava assim que quase havia esquecido como soava. Dona Marina se aproximou, estendendo o medalhão em sua direção. Encontrei isso nas minhas compras de ontem, ela disse suavemente. E descobri muito mais do que esperava. Seus olhos estavam marejados enquanto continuava. Conheci sua Sara, sabia? Ela visitou minha casa uma vez, fazendo um levantamento histórico para o museu. Uma moça extraordinária. Augusto sentiu suas pernas fraquejarem. Pegou o medalhão com mãos trêmulas, apertando-o contra o peito como se temesse que pudesse desaparecer novamente. A senhora a conheceu? Sim. E agora preciso que você me conte tudo, Augusto. Principalmente sobre o dia em que ela partiu e sobre o envolvimento do meu sobrinho Cláudio nessa história. A menção ao nome de Bezerra fez o sangue de Augusto gelar. Ele olhou para Dona Marina com novos olhos, finalmente compreendendo a conexão. Ela percebeu seu receio e rapidamente acrescentou: não tenha medo. Ao longo dos anos aprendi a reconhecer que família nem sempre significa cumplicidade. Naquela manhã, sentados em um dos bancos da Praça Dom Pedro II, Augusto compartilhou sua história completa pela primeira vez desde a tragédia. Contou sobre o trabalho na Bezerra em Associados, sobre as práticas questionáveis de Cláudio, sobre aquela tarde fatídica quando foi impedido de socorrer Sara. Dona Marina ouvia tudo com uma mistura de horror e indignação. As práticas de seu sobrinho, embora suspeitasse de algumas irregularidades, eram ainda piores do que imaginava. Meu filho, ela disse quando Augusto terminou seu relato, o que aconteceu com você foi mais do que uma tragédia. Foi uma injustiça que precisa ser corrigida. Ela então revelou algo que Augusto não esperava. Seu filho mais velho, Ricardo Bezerra, era dono de uma das maiores redes de supermercados do Maranhão e sempre se manteve distante dos negócios do primo Cláudio, desaprovando suas práticas empresariais. Ricardo tem procurado provas das irregularidades na empresa de Cláudio há anos, explicou Dona Marina. Seu testemunho, junto com os documentos que tenho guardados sobre algumas transações suspeitas, pode finalmente trazer justiça, não apenas para você, mas para todos os outros que foram prejudicados. A conversa foi interrompida pelo som de passos se aproximando. Ricardo Bezerra, um homem de meia idade com um semblante sério mas gentil, muito diferente do primo, havia chegado após um telefonema urgente de sua mãe. Ele olhou para Augusto com uma mistura de compaixão e determinação. Ricardo Bezerra havia construído sua rede de supermercados com base em princípios éticos sólidos, sempre se mantendo distante dos negócios obscuros do primo Cláudio. Ao ouvir a história de Augusto, complementada pelos documentos que sua mãe havia guardado ao longo dos anos, seu senso de justiça falou mais alto. Senhor Taveira, Ricardo começou sentando-se ao lado de sua mãe. Há anos venho coletando evidências das práticas irregulares de Cláudio. Seu testemunho pode ser a peça que faltava para finalmente expor toda a verdade. Augusto hesitou. A ideia de enfrentar Cláudio Bezerra, de reviver toda aquela dor novamente, parecia além de suas forças. Mas então, olhou para o medalhão em suas mãos, para o sorriso de Sara congelado no tempo, e soube o que precisava fazer. Nas semanas que se seguiram, uma extraordinária transformação começou a acontecer. Dona Marina insistiu que Augusto se hospedasse em sua casa enquanto os procedimentos legais eram conduzidos. No início ele resistiu, mas a senhora tinha um jeito especial de fazer suas vontades parecerem a coisa mais natural do mundo. O antigo quarto de hóspedes do casarão se tornou seu refúgio. Ali, pela primeira vez em mais de um ano, Augusto dormiu em uma cama de verdade, tomou banho quente, vestiu roupas limpas. Mas mais importante que o conforto material
era o calor humano que encontrou naquela família que o acolheu sem julgamentos. Ricardo providenciou assistência jurídica de primeira linha. Os advogados ficaram impressionados com a quantidade de evidências que Augusto havia guardado mentalmente. Datas, números, procedimentos irregulares, tudo documentado com a mesma precisão que utilizava em suas restaurações. Enquanto o processo legal seguia seu curso, Ricardo fez outra proposta surpreendente. Ofereceu a Augusto um emprego em sua rede de supermercados. Não como marceneiro, mas como supervisor de manutenção e restauração do patrimônio histórico dos prédios onde suas lojas funcionavam, muitos deles localizados em construções antigas do centro de São Luís. Precisamos de alguém que entenda não apenas de restauração, mas que tenha amor pelo patrimônio histórico desta cidade, explicou Ricardo. Alguém que saiba que cada azulejo, cada moldura, cada detalhe conta uma história que merece ser preservada. A oportunidade de voltar a trabalhar com restauração, agora em um ambiente que respeitava sua expertise e valores, foi como um bálsamo para a alma ferida de Augusto. Aos poucos, ele começou a redescobrir o prazer em seu ofício, a satisfação de preservar a história de sua cidade. Dona Marina, por sua vez, tornou-se uma presença constante em sua vida. Suas conversas durante o café da manhã, repletas de histórias sobre a São Luís antiga, e discussões sobre técnicas de restauração lembravam Augusto das manhãs que costumava compartilhar com Sara. A dor ainda estava lá, mas agora havia também espaço para pequenas alegrias. Um dia, enquanto trabalhava na restauração de uma antiga estante na loja principal dos supermercados Bezerra, Augusto encontrou algo interessante. Uma série de documentos antigos escondidos em um compartimento secreto. Eram registros de transações da antiga gestão do prédio, incluindo alguns que implicavam Cláudio Bezerra em esquemas ainda mais sérios do que imaginavam. Isso é maior do que pensávamos, disse Ricardo, após examinar os documentos. Cláudio não prejudicou apenas você, Augusto. Ele construiu um verdadeiro império, baseado em práticas ilegais e exploração de trabalhadores. A descoberta desses documentos acelerou o processo legal. Advogados especializados em direito trabalhista foram chamados, e logo outros ex-funcionários da Bezerra em Associados começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias histórias de abusos e irregularidades. O processo contra Cláudio Bezerra ganhou proporções que ninguém esperava. À medida que as investigações avançavam, mais ex-funcionários da Bezerra em Associados começavam a se manifestar, cada um com sua própria história de abusos e irregularidades. O escritório de advocacia contratado por Ricardo precisou designar uma equipe especial apenas para gerenciar todos os depoimentos. Augusto, agora mais fortalecido física e emocionalmente, tornou-se uma espécie de porta-voz informal desses trabalhadores. Sua história pessoal, marcada pela perda trágica de Sara, dava um rosto humano a todo o processo. Os jornais locais começaram a se interessar pelo caso, e logo a história do restaurador que perdeu tudo por causa da ganância de um empresário inescrupuloso começou a circular por São Luís. Em sua nova função nos supermercados Bezerra, Augusto encontrou um propósito renovado. Sob sua supervisão, as lojas da rede localizadas em prédios históricos passaram por um processo de restauração meticuloso, respeitando as características originais das construções. Seu trabalho chamou a atenção da Secretaria de Cultura do Estado, que começou a usar as lojas como exemplo de como o comércio moderno podia coexistir harmoniosamente com o patrimônio histórico. Dona Marina, que já havia se tornado uma segunda mãe para Augusto, passava horas com ele, discutindo os detalhes de cada restauração. Seu conhecimento da história local e das técnicas tradicionais de construção se provou invaluável. Em uma dessas conversas, ela compartilhou algo que a vinha incomodando. "Sabe, Augusto", ela disse enquanto examinavam um projeto de restauração, "sempre soube que Cláudio não era uma boa pessoa, mas nunca imaginei a extensão de suas maldades. Como tia, me sinto em parte responsável por não ter percebido antes, por não ter feito algo para impedir." Augusto segurou as mãos trêmulas da senhora. "A senhora não tem culpa de nada, Dona Marina. Ao contrário,
Foi graças à sua bondade que tudo isso está vindo à tona agora. A senhora e seu filho são a prova de que o bem ainda existe neste mundo. As palavras de Augusto eram sinceras. Nos últimos meses ele havia testemunhado inúmeros atos de bondade por parte dos Bezerra. Não apenas de Dona Marina e Ricardo, mas de todos os funcionários da rede de supermercados que o acolheram sem preconceitos. O processo seguia seu curso na justiça, quando uma nova descoberta abalou ainda mais a reputação de Cláudio. Entre os documentos encontrados no compartimento secreto da estante, havia evidências de que ele havia fraudado laudos técnicos de diversos prédios históricos, colocando em risco não apenas o patrimônio cultural, mas a vida de centenas de pessoas. A notícia caiu como uma bomba no setor de restauração do Maranhão. Vários projetos supervisionados pela Bezerra e associados precisaram ser reavaliados, e novos problemas surgiam a cada dia. A empresa, que já vinha enfrentando dificuldades desde o início das investigações, começou a desmoronar. Cláudio, que inicialmente tinha reagido às acusações com arrogância e ameaças, agora se via encurralado. Suas tentativas de intimidar testemunhas e destruir evidências só serviram para piorar sua situação perante a justiça. Quando ficou claro que não havia mais saída, ele tentou fugir do país, mas foi detido no aeroporto de São Luís. Para Augusto, ver seu antigo patrão sendo conduzido por policiais federais trouxe sentimentos contraditórios. Não havia alegria ou sensação de vingança, apenas um profundo pesar por todas as vidas que haviam sido afetadas pela ganância daquele homem. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto supervisionava a restauração de um antigo painel de azulejos portugueses em uma das lojas, Augusto recebeu uma visita inesperada. Era uma ex-funcionária do museu onde Sara trabalhava, trazendo consigo uma pasta com documentos que sua esposa havia deixado. Encontramos isso durante uma reorganização do arquivo, explicou a mulher. São anotações que Sara fez sobre diversos casarões históricos da cidade. Ela tinha um projeto pessoal de mapear todas as construções que precisavam de restauração urgente. Achei que você gostaria de ter isso. Aquela pasta era como um presente do passado. As anotações meticulosas de Sara, suas observações precisas sobre cada detalhe arquitetônico, seu amor pela história de São Luís, transpareciam em cada página. Para Augusto, era como ouvir sua voz novamente, compartilhando seu entusiasmo pela preservação do patrimônio histórico. As anotações de Sara se transformaram em uma espécie de guia para o trabalho de Augusto. Cada observação que ela havia feito sobre os casarões históricos agora servia como base para os projetos de restauração que ele desenvolvia para a rede de supermercados. Era como se, mesmo ausente, ela continuasse participando de sua jornada profissional. Ricardo Bezerra, percebendo o potencial daquele material, propôs algo ainda maior: criar uma fundação dedicada à preservação do patrimônio histórico de São Luís. A Fundação Sara Mendonça, como foi batizada, seria financiada com parte dos recursos recuperados no processo contra Cláudio Bezerra, além de contribuições regulares da rede de supermercados. Seria uma forma de transformar toda essa dor em algo positivo, explicou Ricardo durante uma reunião em sua casa. Um legado que honraria a memória de Sara e ajudaria a preservar a história que ela tanto amava. A ideia da fundação trouxe um novo brilho aos olhos de Augusto. Agora, além de seu trabalho nos supermercados, ele poderia se dedicar a um projeto que verdadeiramente fazia justiça ao sonho que ele e Sara compartilhavam. Dona Marina, é claro, fez questão de participar ativamente do planejamento. Podemos começar restaurando os casarões que Sara identificou como prioritários em suas anotações, sugeriu ela, enquanto examinavam os documentos espalhados sobre a mesa da cozinha. E também criar um programa de formação para jovens restauradores, garantindo que esse conhecimento seja passado adiante. O projeto da Fundação rapidamente ganhou apoio da comunidade local. Outros empresários, inspirados pela iniciativa dos Bezerra, começaram a demonstrar interesse em participar. A Secretaria de Cultura do Estado ofereceu parceria e até mesmo algumas universidades manifestaram interesse em estabelecer convênios para pesquisa e estágio.
Enquanto isso, o processo judicial chegava à sua fase final. A sentença contra Cláudio Bezerra foi exemplar. Além da condenação por diversos crimes, ele foi obrigado a pagar indenizações substanciais a todos os ex-funcionários prejudicados. A maior parte dos recursos, como sugerido pelo próprio Augusto, seria destinada a projetos de preservação do patrimônio histórico. Em uma manhã de sábado, enquanto caminhava pelo Centro Histórico de São Luís com Dona Marina, Augusto parou em frente ao casarão onde costumava trabalhar para a Bezerra em Associados. O prédio, agora fechado e com placas de em restauração, seria a primeira sede da Fundação Sara Mendonça. É estranho como a vida dá voltas, não é? Comentou Dona Marina, observando a fachada do casarão. Este lugar que guardava tantas memórias dolorosas vai se transformar em um espaço de esperança e renovação. Augusto assentiu, sentindo o peso familiar do medalhão contra seu peito. Nos últimos meses, havia aprendido que a dor da perda nunca desaparece completamente, mas pode ser transformada em algo significativo. O amor que sentia por Sara agora se manifestava não apenas nas lembranças, mas em cada peça que restaurava, em cada projeto que desenvolvia. Uma nova turma de jovens aprendizes começaria seu treinamento em restauração na semana seguinte. Augusto havia sido convidado para ser um dos instrutores, compartilhando não apenas técnicas, mas também a importância de preservar a história e a memória de uma cidade. Sara sempre dizia que cada casarão conta uma história. Ele comentou com Dona Marina, enquanto observavam um grupo de turistas fotografando a arquitetura colonial. Agora entendo que nossa própria história também ficará preservada em cada restauração, em cada jovem que aprenderá a valorizar esse patrimônio. À medida que o sol da manhã iluminava os azulejos portugueses e as varandas de ferro trabalhado, Augusto sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. O Centro Histórico de São Luís, que um dia havia se transformado em um labirinto de memórias dolorosas, voltava a ser o lugar que tanto amava, agora enriquecido por novos significados e propósitos. A Fundação Sara Mendonça rapidamente se tornou um ponto de referência no Centro Histórico de São Luís. O casarão restaurado, com suas paredes em tons de azul colonial e seus azulejos portugueses meticulosamente preservados, atraía a atenção de todos que passavam pela rua. Mas era o trabalho realizado dentro dele que realmente fazia a diferença na cidade. A primeira turma de jovens aprendizes em restauração estava progredindo além das expectativas. Augusto descobriu que ensinar era uma forma de manter vivo não apenas o ofício que tanto amava, mas também as memórias de Sara. Cada vez que explicava a importância de um detalhe arquitetônico ou a história por trás de uma técnica de restauração, podia ouvir ecos da empolgação dela em suas próprias palavras. "O senhor fala igualzinho a Dona Sara falava nas palestras do museu", comentou um dia Marcela, uma das alunas mais dedicadas do programa. A jovem de 19 anos havia sido uma das últimas pessoas a assistir a uma palestra de Sara no Museu de Artes Visuais, poucos dias antes da tragédia. Ela tinha esse mesmo brilho nos olhos quando falava sobre a história da cidade. O comentário atingiu Augusto de uma forma inesperada. Não era dor o que sentiu, mas uma espécie de alegria serena, ao perceber que o legado de Sara continuava vivo através de pessoas como Marcela. A Fundação não se limitava apenas ao ensino de técnicas de restauração. Seguindo as anotações deixadas por Sara, eles haviam iniciado um ambicioso projeto de mapeamento digital do Centro Histórico. Cada casarão, cada detalhe arquitetônico, cada história era catalogada e preservada não apenas fisicamente, mas também em formato digital para as futuras gerações. Ricardo Bezerra, vendo o sucesso da iniciativa, expandiu ainda mais seu apoio. A rede de supermercados agora destinava uma porcentagem fixa de seu faturamento para a fundação, garantindo sua sustentabilidade a longo prazo. Além disso, outras empresas locais começaram a seguir seu exemplo, criando uma rede de apoio ao patrimônio histórico da cidade. Dona Marina, que inicialmente participava apenas como conselheira, acabou se tornando uma presença constante na fundação. Sua experiência e conhecimento da história local eram invaluáveis,
e os jovens aprendizes a adoravam. Ela tinha um jeito especial de transformar cada restauração em uma aula de história viva. Sabe, Augusto, ela comentou durante uma tarde em que supervisionavam a restauração de um antigo portal, às vezes penso que tudo isso aconteceu por um motivo maior. Não que isso justifique nossa perda, mas olhe quantas vidas estamos tocando, quantas histórias estamos preservando. Era verdade. Em menos de um ano, a Fundação Sara Mendonça havia se tornado um modelo de preservação histórica e responsabilidade social. Turistas que visitavam São Luís agora incluíam o casarão em seu roteiro, interessados em conhecer não apenas a arquitetura restaurada, mas também o projeto social por trás dela. Um dia, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório na Fundação, Augusto encontrou algo especial. Um pequeno caderno de anotações pessoais de Sara, que havia sido misturado aos documentos técnicos. Nele, além de observações sobre os casarões, havia sonhos e planos para o futuro. Um deles, escrito com sua letra delicada, dizia: "Imagino uma escola de restauração onde possamos passar adiante não apenas técnicas, mas o amor pela nossa história." A descoberta daquele caderno foi como receber um presente do passado. Sara havia sonhado com algo muito parecido com o que eles estavam realizando agora. Era como se ela, de alguma forma, tivesse previsto o futuro, mesmo sem saber que não estaria presente para vivenciá-lo. Os meses seguintes foram de intenso trabalho. A Fundação expandiu suas atividades, começando a oferecer cursos não apenas de restauração, mas também de história da arte, arquitetura colonial e técnicas tradicionais de construção. O programa de bolsas de estudo, financiado com parte da indenização do processo contra Cláudio Bezerra, permitia que jovens de baixa renda tivessem acesso a uma formação de qualidade. Em uma tarde particularmente significativa, Augusto recebeu uma notícia que o encheu de orgulho. A Fundação Sara Mendonça havia sido selecionada para um prêmio internacional de preservação do patrimônio histórico. O reconhecimento não era apenas pelo trabalho de restauração em si, mas principalmente pelo impacto social do projeto. A cerimônia de premiação, realizada em um dos mais belos casarões do Centro Histórico de São Luís, reuniu autoridades, empresários e, principalmente, todos os alunos e colaboradores da Fundação. Para Augusto, ver aquele salão repleto de pessoas que compartilhavam o mesmo amor pela preservação histórica que Sara tinha, era uma experiência surreal. Durante seu discurso de agradecimento, Augusto surpreendeu a todos ao anunciar a criação de um novo projeto, o Programa Sara Mendonça de Bolsas Internacionais. A iniciativa, financiada com o valor do prêmio e com apoio adicional da rede de supermercados Bezerra, permitiria que os melhores alunos da Fundação pudessem estudar técnicas de restauração em Portugal e Itália. Sara sempre dizia que nossa arquitetura colonial era uma ponte entre culturas, explicou ele, sua voz embargada pela emoção. Agora nossos alunos poderão atravessar essa ponte literalmente, trazendo novos conhecimentos para enriquecer ainda mais nosso trabalho aqui. Dona Marina, sentada na primeira fila ao lado de seu filho Ricardo, não conseguia conter as lágrimas de alegria. Ver aquele homem que ela encontrara em seus momentos mais difíceis, agora transformado em uma figura de liderança e inspiração, era mais do que ela poderia ter imaginado. O sucesso da Fundação começou a atrair a atenção de outras cidades históricas do Brasil. Representantes de Ouro Preto, Olinda e Salvador vieram conhecer o projeto, interessados em replicar o modelo em suas próprias localidades. Augusto e sua equipe recebiam todos com a mesma dedicação, compartilhando não apenas conhecimentos técnicos, mas também a filosofia de trabalho que haviam desenvolvido. Uma das iniciativas que mais orgulhava Augusto era o projeto de documentação das histórias orais dos moradores mais antigos do Centro Histórico. A ideia havia surgido de uma das anotações de Sara, que sempre insistia que um casarão não era apenas pedra e cal, mas também as memórias das pessoas que o habitaram. Marcela, a jovem aluna que havia conhecido Sara, agora coordenava esse projeto. Com uma câmera na mão e muita sensibilidade, ela percorria as ruas do Centro Histórico, coletando depoimentos que revelavam uma São Luís que poucos conheciam.
Essas histórias eram posteriormente incorporadas ao acervo digital da Fundação, criando um rico mosaico de memórias. Em uma dessas entrevistas, uma senhora de 92 anos contou como seu avô, um artesão português, havia participado da construção de alguns dos casarões mais emblemáticos da cidade. Seus relatos incluíam detalhes técnicos preciosos sobre métodos construtivos que haviam se perdido com o tempo. Para Augusto, cada uma dessas descobertas era como um tesouro recuperado. O medalhão com a foto de Sara, que um dia havia sido sua única conexão com o passado, agora ocupava um lugar de honra em uma pequena vitrine na entrada da fundação. Ao seu lado, uma placa contava brevemente sua história, não como uma tragédia, mas como o início de algo maior que ela própria. Um movimento de preservação não apenas do patrimônio material, mas também das histórias e sonhos que habitavam cada pedaço daquela cidade. Ricardo Bezerra, vendo o impacto positivo que a fundação tinha na comunidade, decidiu expandir ainda mais seu apoio. Além dos recursos financeiros regulares, ele começou a disponibilizar espaços em suas lojas para exposições itinerantes sobre a história de São Luís e o trabalho de restauração. Era uma forma de levar o conhecimento para além das paredes do casarão da fundação. Em uma dessas exposições, um pequeno garoto de não mais que 6 anos ficou fascinado com as ferramentas antigas de restauração que estavam em exibição. Augusto, que passava pelo local, parou para explicar como cada uma delas era utilizada. Os olhos do menino brilhavam com cada explicação, lembrando-o de si mesmo quando criança, descobrindo sua paixão pela marcenaria. "O senhor pode me ensinar a consertar coisas quando eu crescer?" perguntou o pequeno, sua voz cheia de esperança. Augusto sorriu, sentindo aquele calor familiar no peito que sempre sentia quando via o interesse genuíno pelo ofício que tanto amava. "Claro que posso", respondeu. "E quando chegar a hora, vou te contar a história de uma pessoa muito especial que nos ensinou que consertar coisas antigas não é apenas um trabalho. É uma forma de manter viva a memória de quem viemos." 5 anos haviam se passado desde a criação da Fundação Sara Mendonça. O Centro Histórico de São Luís estava diferente agora. Não apenas pelos casarões restaurados que brilhavam com cores renovadas, mas pelo espírito de preservação que havia se espalhado pela cidade. A cada esquina havia uma história sendo preservada, uma memória sendo honrada. Numa manhã de sábado particularmente significativa, Augusto preparava-se para um evento especial, a formatura da primeira turma internacional da Fundação. Entre os formandos estava Marcela, que retornava de seu período de estudos em Portugal, com novos conhecimentos e técnicas que enriqueceriam ainda mais o trabalho da instituição. Enquanto ajustava sua gravata em frente ao espelho do escritório, Augusto refletia sobre como sua vida havia mudado. O homem abatido que um dia perambulou por aquelas ruas havia se transformado em alguém que agora inspirava outros a preservar não apenas a história da cidade, mas também seus próprios sonhos. Dona Marina, aos 80 anos, ainda era uma presença constante na fundação. Naquela manhã ela estava especialmente emotiva. "Sabe, Augusto", disse ela, arrumando a lapela de seu paletó com aquele jeito maternal que nunca a abandonou. "Sara estaria tão orgulhosa de tudo isso, não apenas da fundação, mas principalmente de você." A menção ao nome de Sara não mais trazia aquela dor aguda de antes. Agora, era como um perfume suave que o lembrava de momentos preciosos e do propósito maior que sua vida havia encontrado. O medalhão com sua foto, que ainda mantinha próximo ao peito, era não mais um símbolo de perda, mas de transformação. A cerimônia de formatura seria realizada no pátio interno do casarão da Fundação, um espaço que havia sido completamente restaurado, seguindo as anotações deixadas por Sara. As antigas árvores frutíferas, que ela tanto admirava em seus registros, agora forneciam sombra para os convidados que começavam a chegar. Entre os presentes estava uma surpresa especial. 3 dos maiores especialistas em restauração da Europa, que haviam orientado os alunos durante seu período de estudos no exterior. Eles vieram não apenas para a formatura, mas para estabelecer uma parceria permanente com a Fundação, transformando-a em um centro internacional de excelência em restauração.
Ricardo Bezerra, que ao longo dos anos havia se tornado mais que um patrono, era agora um amigo próximo, subiu ao palco para fazer um anúncio importante. A rede de supermercados estava criando um fundo permanente para a fundação, garantindo sua sustentabilidade para as próximas gerações. Além disso, o programa de bolsas seria expandido para incluir estudantes de todos os estados brasileiros. Durante a cerimônia, cada formando apresentou um projeto especial de restauração que havia desenvolvido. Marcela, como oradora da turma, surpreendeu a todos com sua apresentação. Ela havia descoberto, durante suas pesquisas em Portugal, documentos inéditos sobre as técnicas utilizadas na construção dos primeiros casarões de São Luís, incluindo registros que mencionavam a família de Sara. Os Mendonça, explicou ela, projetando antigas fotografias e documentos, foram uma das famílias pioneiras na preservação do patrimônio histórico maranhense. Sara não apenas seguia uma vocação pessoal, ela dava continuidade a um legado familiar de amor por nossa história. A revelação trouxe lágrimas aos olhos de Augusto. Era como se mais uma peça do quebra-cabeça se encaixasse, mostrando que o trabalho que realizavam agora era parte de algo muito maior, uma corrente que se estendia através do tempo. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados circulavam pelo pátio em uma pequena celebração, Augusto encontrou um momento para ficar sozinho no jardim. Sentou-se em um dos bancos que ele mesmo havia restaurado anos atrás e tirou o medalhão do pescoço. Ao abri-lo, além da conhecida fotografia, havia agora um pequeno pedaço de papel dobrado. Era uma página do diário de Sara, que Augusto havia colocado ali meses atrás, durante um momento de reflexão. Nela, com sua caligrafia delicada, ela havia escrito: "O verdadeiro valor de uma restauração não está apenas em preservar o passado, mas em criar pontes para o futuro. Cada peça que salvamos carrega consigo a possibilidade de inspirar novas histórias." Aquelas palavras, escritas anos antes, pareciam mais verdadeiras do que nunca. A Fundação Sara Mendonça havia se tornado exatamente isso, uma ponte entre passado e futuro, um lugar onde histórias antigas inspiravam novos começos. Dona Marina encontrou-o ali, perdido em seus pensamentos. Sentou-se ao seu lado com aquela familiaridade confortável que só os anos de convivência trazem. "Estava pensando em como tudo começou", ela disse suavemente, "com um simples ato de bondade em um dia qualquer." Augusto sorriu, lembrando-se daquela tarde em que, mesmo no fundo do poço, havia se oferecido para ajudar uma senhora com suas compras. "A senhora acredita em destino, Dona Marina?" "Acredito em amor, meu filho", ela respondeu, seus olhos brilhando com sabedoria. "O amor que você tinha por Sara, o amor que ela tinha pela história desta cidade, o amor que agora tantos jovens têm por este trabalho que vocês começaram. É isso que move o mundo, que cria os verdadeiros milagres." Naquele momento, Marcela aproximou-se deles, carregando uma pasta antiga que havia trazido de Portugal. "Professor Augusto", ela chamou com entusiasmo, "encontrei mais alguns documentos sobre a família Mendonça que acho que o senhor vai querer ver." Os três passaram a hora seguinte, mergulhados em fotografias e documentos centenários que contavam a história de gerações de preservadores do patrimônio histórico maranhense. Era como se o universo conspirasse para mostrar que nada naquela jornada havia sido por acaso. O sol começava a se pôr quando os últimos convidados deixaram a fundação. As luzes do casarão, recém-instaladas seguindo os padrões históricos da época, começavam a se acender automaticamente, criando um ambiente quase mágico no pátio interno. Augusto fez sua costumeira ronda pelo prédio, verificando se tudo estava em ordem. Em cada cômodo restaurado, em cada móvel recuperado, havia um pouco de sua história e da história de Sara. Mas agora havia também as histórias de centenas de outras pessoas que haviam se juntado àquela missão. No dia seguinte, uma nova turma de alunos começaria seu treinamento. Entre eles estaria aquele mesmo garotinho que anos atrás havia se encantado com as ferramentas de restauração na exposição do supermercado. Agora um adolescente determinado a seguir os passos de seu mentor. Antes de sair, Augusto parou em frente à vitrine onde o medalhão costumava ficar exposto. Desta vez, ao invés de recolocá-lo ali, decidiu mantê-lo consigo.
Não mais como um símbolo de perda, mas como um lembrete constante de que o amor pode se transformar em algo maior que nós mesmos. Do lado de fora, as luzes do Centro Histórico de São Luís criavam um espetáculo único, refletindo-se nos azulejos portugueses e nas antigas janelas. A cidade, como Augusto, havia encontrado um equilíbrio entre honrar seu passado e abraçar seu futuro. Na pracinha em frente à fundação, um grupo de jovens estudantes de restauração se reunia para um café depois das aulas. Seus sonhos e aspirações ecoavam os de Sara, multiplicados agora em dezenas de vozes diferentes. O legado que ela havia deixado continuava vivo, não apenas nos prédios e objetos restaurados, mas principalmente nos corações das pessoas que ela, mesmo sem saber, havia inspirado. Augusto trancou as portas da fundação e começou sua caminhada para casa. Não mais o casarão de Dona Marina, mas seu próprio apartamento em um dos prédios históricos da região, restaurado por seus alunos como projeto de conclusão de curso. As ruas de paralelepípedos que um dia haviam testemunhado seu desespero, agora ecoavam com seus passos firmes e esperançosos. O céu estrelado de São Luís parecia especialmente brilhante naquela noite, como se refletisse todas as histórias que haviam sido preservadas, todas as vidas que haviam sido tocadas, todos os sonhos que haviam sido realizados. E em algum lugar, Augusto sabia, Sara estava sorrindo.